Após declarar a intenção de se candidatar à presidência da República em 2026, o cantor Gustavo Lima foi às redes sociais para agradecer com mensagens de apoio que ele recebeu, todas elas. O Álvaro Noceira tem os detalhes. Ele também pediu a união das legendas, Álvaro. Boa noite, mais uma vez. Exatamente, David. O cantor sertanejo Gustavo Lima foi às redes sociais pedir a união de todos os partidos em prol do povo brasileiro. Ele também passou para agradecer as mensagens que ele acabou recebendo, mensagens positivas após declarar que gostaria de disputar a presidência da República em 2026. A gente lembra que no comecinho do ano, o Gustavo Lima deu uma entrevista, disse que quer concorrer ao Palácio do Planalto e de lá para cá muitos partidos passaram a cobiçar o artista. Na semana passada, ele chegou a cancelar uma reunião que ia ter com o governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, e também com o presidente do União Brasil, Antônio Rueda, para tratar justamente da filiação dele ao partido. Nesta semana, em entrevista, o ex-presidente Jair Bolsonaro abriu as portas do PL para o cantor sertanejo para ele concorrer a uma vaga ao Senado por Goiás, já que Bolsonaro que deve, então, concorrer à presidência da República, ele que está inelegível. Um outro partido que corre um pouco ali por fora é o PP do senador Ciro Nogueira, que já trocou telefonemas com o cantor sertanejo. Paulo Marçal já chegou a declarar que gostaria de contar ali com uma chapa conjunta com o artista. Então a gente vê que Gustavo Lima segue ali negociando, conversando com grandes caciques da política brasileira, segue avançando e de fato pode se tornar um candidato à presidência da República em 2026. Resta saber por qual partido, não é, David? Exatamente, muita gente em busca do cantor, Álvaro? Muito obrigado pelas suas informações. Dora Kramer, Cristiano Vilela, em relação à possível candidatura do Gustavo Lima, realmente bastante repercussão. Agora eu faço um desafio aqui para vocês, porque de fato eu não consigo me lembrar de ninguém fora do contexto político que conseguiu se eleger num cargo do executivo. Vocês se recordam de alguém, começando pela Dora? Não me lembro. E é o seguinte, os partidos, claro, que querem atrair um puxador de votos, uma pessoa conhecida. Agora, daí a aceitarem que ele seja candidato à presidência da República, vai uma distância enorme, porque a fila dos políticos tradicionais para concorrer a essa eleição é enorme. A gente tem visto, tem nome, tem governadores. Não me parece que essas pessoas vão deixar com facilidade, ou melhor, nem com facilidade, nem com dificuldade, que um cantor, um outsider, fure essa fila, Então a gente tem exemplos, na verdade, David, você tem razão. Eu também não me lembro, ninguém conseguiu se eleger para um cargo executivo com esse tipo de perfil. Há tentativas, mas tentativas que são deixadas no meio do caminho, Olha, o exemplo do Sérgio Moro, por exemplo, queria ser candidato à presidência da República, prometeram mundos e fundos para eles, o Podemos, o Novo, enfim, teve uma confusão ali de partido e no fim puxaram o tapete dele, não deram o que prometeram para ele concorrer à presidência da República. Ficou com uma boa vaga de senador. Ora, Senado é bom a beça, Agora, para a presidência da República, tenho as minhas dúvidas exatamente, porque o sistema é o sistema. Ele funciona para favorecê-lo e não para abrir as portas a quem não pertence a ele. Agora, na sua bola de cristal, Dora, você que acompanha bastante os bastidores políticos, já conseguiu prever aí qual partido está mais próximo de fechar essa negociação, caso realmente ele se lance candidato? Olha, talvez a presidência da República aí complica, ao Senado facilita, porque ao Senado a minha bola de cristal, então eu colocaria no Senado, eu tiro a presidência da República da história, E colocaria pela movimentação que está se colocando, União Brasil, por causa da proximidade com o governador Ronaldo Caiado, que é candidato à presidência da República e, portanto, não vai ceder essa vaga para o Gustavo Lima. Eu diria que pode ser que União Brasil, por causa dessa relação com o Caiado, poderia estar mais próximo de obter
eu chamo de ativo, e é um ativo, né, mesmo, um ativo de votos. E Vilela, você se recorda de alguém? Eu acho que chegou mais próximo, assim, diante do contexto de engajamento nas redes sociais, com milhares de seguidores, o Pablo Marçal, né? Apesar daquele laudo falso, acho que prejudicou bastante ele nessa reta final da corrida eleitoral aqui pela Prefeitura de São Paulo. Mas o que chegou mais próximo realmente foi o Pablo Marçal, que inclusive já está se colocando como uma possibilidade de vice do Gustavo Lima. Exatamente, e você vê que é uma tendência talvez a gente começar a ter esse tipo de outsider de alguma forma buscando a participação no processo político, no processo eleitoral. Agora, não necessariamente o mais importante seja a vitória. Muitas vezes o que pode atender a determinados interesses políticos, especialmente num contexto de cláusula de barreira, por exemplo, que é um sarrafo bastante difícil de ser ultrapassado por um número grande de partidos, é o fato de ter um candidato grande, um candidato forte, um candidato que engaje votos, gere polêmica e, eventualmente, com isso, eleja uma bancada de representantes em nível federal. Então, eu não duvido que nas próximas eleições nós tenhamos uma figura dessas novatas de alguma forma participando, competindo, por mais que a gente saiba que existe uma tendência, como a Dora muito bem colocou, de que os establishments políticos venham de alguma forma a buscar fazer com que os seus acabem sendo os escolhidos, mas que eventualmente esses novatos, esses retardatários às vezes podem de alguma forma atrapalhar um pouco a disputa e conseguir ter algum espaço com isso, eu não tenho dúvida.